Fala pessoal, dando continuidade ao nosso curso de matemática aqui, começando do zero para concursos, nós vamos falar agora das equações, as equações de primeiro grau, tá bom? Então vamos lá, vamos começar essas aqui. Nós já falamos dos conceitos iniciais de equações, mas nós vamos falar agora das equações de primeiro grau, correto? A representação desse tipo de equação vai ser num formato ax mais b. Nós vamos ver que esse formato ele pode sofrer variações, né? Mas o formato básico aqui, o formato matriz é ax mais b, onde o x tem que ser diferente de zero. Nós vamos compreender aos poucos que a solução dessas equações, elas sempre serão pelas 4 operações básicas da matemática: soma, subtração, multiplicação e divisão, correto? E assim, nós vamos dar início aqui às soluções através de exemplos. O nosso método é a modelagem. Então nós vamos fazer por modelos, né? Eu sempre vou modelando as possibilidades. Quando nós falamos aqui, ó, vamos só compreender alguns pontos importantes. Quando nós falamos que as equações elas são do tipo ax mais b, vale a pena a gente entender algumas classificações aqui que lá na frente vai ajudar a gente entender a diferença do primeiro para o segundo grau. Então vamos supor que nós temos uma equação do tipo... E lembrando que aqui tem que estar igualado a alguma coisa, né? Normalmente zero, nem sempre zero, mas algumas vezes iguais, as equações serão iguais a zero. 2x mais 10, por exemplo, é igual a zero, tá? Nós falamos que esse elemento aqui é o a, porque ele é o múltiplo, né? Ele é o valor que está multiplicando x, e esse termo independente aqui é o b. E um ponto fundamental aqui para a gente entender as equações do primeiro grau é que esse x aqui, que é a nossa incógnita, ele terá um expoente que não vai aparecer, é subentendido, então, 1 aqui, ó. Então é isso que traduz esse expoente 1, que não aparece, não precisa aparecer, é o que traduz a nossa equação para uma equação do primeiro grau, tá? Então é uma característica fundamental que esse expoente máximo aqui do x seja 1, ok? Então apenas um exemplo aqui de uma equação do primeiro grau bem básica. Mas vamos verificar aqui modelos. Essa equação que eu montei, ela seria muito simples de ser resolvida, né? Nós já vimos aí os princípios básicos. Eu iria isolar o x. Eu lembro que eu estou falando que eu não estou usando muita linguagem formal aqui, né? Os matemáticos não gostam de falar passa menos, mas eu vou falar aqui, tá bom? Então, eu inverti menos para cá, o 10, o 10, então o x será igual ao menos 10 dividido por 2, x seria igual a 5, tá bom? Bom, isso aqui a gente sabe fazer, a gente viu na aula anterior. Mas nesse próximo caso aqui, nesse modelo aqui que nós vamos resolver mesmo, nós temos aí uma situação distinta. Nós temos um 5 e aí um parêntese, x menos 3 dentro do parêntese. Como que resolve isso? Vamos ver. Antes de tudo, vamos compreender que esse x aqui ele está multiplicando parênteses, mesmo que não apareça nada aqui, implicitamente aqui nós temos uma multiplicação. E aqui também, tá? Então, vou colocar vezes aqui, vezes aqui. Então, nós vamos resolver isso pela multiplicação através da distribuição, pela distributiva aqui. Propriedade distributiva seria 5 vezes x, 5x, aí o sinal de menos bem no meio, e 5 vezes 3, 15 aqui. 15 igual. E aqui o mesmo raciocínio, menos 2 vezes x, menos 2x, e o menos 2 vezes 1, aqui vamos prestar atenção no sinal, 2 vezes 1 é 2, só que esse menos aqui com esse menos faz jogo, tá? Então aqui vai ficar mais. Bom, feito isso, nós vamos isolar o x todo no primeiro membro. Quando a gente fala membro, essa igualdade divide esse lado aqui em primeiro membro, desse lado esquerdo, e deste lado aqui o segundo membro. Ok, então vou colocar lá no primeiro membro tudo que tiver x, esse caso aqui, nesse caso, esse 2 vai para cá. E esse 15 aqui, que não tem nada a ver com x aqui, eu jogo ali, transfiro ele para o segundo membro. Bom, é o que eu falei, né? Eu estou usando aqui linguagem bem informal. 5x, então, e o 2 vai passar positivo. Mais 2x igual. O 2 aqui, ó, esse eu vou colocar logo no início, porque ele já estava do lado direito da igualdade, ele já estava no primeiro membro. E esse menos 15 aqui vai passar 15 positivo. Ótimo, aí o que nós temos aqui? Um 7x igual a 17. Então, nós temos que x é igual a 17 dividido por 7. Normalmente, quando essa divisão
ela não dá exata, né? Esse valor, esse resultado, ele não é exato, ele fica assim mesmo. Se eu estiver fazendo uma questão mais formal, de uma banca mais formal um pouquinho, ele pode apontar essa solução assim também, ó, que a solução ele coloca entre chave, tá? 17/7. Seria uma possibilidade de apontar a solução ou apenas assim ou assim. Os dois métodos são válidos como resposta, tá bom? Ok, aí vamos ver aqui uma segunda possibilidade, um segundo modelo, tá? Essas aulas elas estão curtas porque a gente está fracionando, está dividindo essas aulas aqui em partes didáticas, né? Eu entendo pelo menos dessa maneira, que fica mais didático quando a gente está trabalhando dessa forma, eu não faço uma aula tão extensa, então aqui eu vou falar somente das definições e alguns modelos de equações do primeiro grau, e aí na próxima aula nós vamos falar dos sistemas que envolvem equações do primeiro grau, tá bom? Bom, aqui nós vamos bisurar também, a linguagem do concurseiro aqui, né? Nós vamos na base do bizu. Quando eu tenho uma igualdade, uma fração desse lado aqui, uma fração desse, obviamente eu tenho que ter um x, porque eu estou trabalhando uma equação, então a equação requer que tenha esse x aqui, nós vamos fazer simplesmente uma multiplicação cruzada, tá? Então vamos começar do x, esse 2 que multiplica esse x aqui, então vai ficar 2x dessa maneira, igual, e esse 4 que multiplica esse 5 aqui, então nesse caso a gente vai colocar 20 aqui, tá bom? 20. Deixa eu melhorar esse 2 aqui, que ele está meio feinho, né? 20. Ok. E aí, x é igual, conforme vimos anteriormente, 20 dividido por 2 é igual a 10. Então, x seria igual a 10. Pode ser apontada aquela solução um pouquinho mais formal também, professor? Pode. Solução seria 10. Essa forma aqui, como resposta, pode aparecer também, tá? Então, bastante simples, a gente não está se preocupando, pelo menos nesse momento, em fazer questões muito complexas, nós estamos buscando compreender as definições fundamentais, tá? As definições importantes aqui. Vamos verificar essa próxima questão. Esse próximo modelo, dentro do mesmo raciocínio. E aqui eu vou ter que notar uma diferença entre este exemplo aqui e este aqui, tá? Bom, vamos lá, vamos no de cima primeiro. Bom, eu tenho dois valores aqui que estão sendo somados, né? Uma incógnita, que é o x mais o 2. Eles estão sendo somados, mas é importantíssimo perceber que todos eles, tanto o x quanto o 2, estão fracionados por 6. Eles estão sob uma única fração, né? São fracionados por 6. E do outro lado aqui da igualdade, no segundo membro, nós temos o 5/3. Bom, a pergunta é, eu posso fazer cruzado aqui? Posso sim, tá? Só que nós vamos ter que ter uma atenção maior. Esse 3 aqui, quando ele vai multiplicar esses membros, ele vai passar multiplicando os dois. Então vai ficar 3 vezes, ficaria x mais 2 aqui. Tá? Tudo isso é igual, aí do outro lado, vou fazer bem passo a passo aqui, tá? Poderia ter colocado 30 logo, mas vou fazer passo a passo, beleza? E aí, a distributiva agora, ó, 3 vezes x, 3x, mais 3 vezes 2, 6. E aqui, 6 vezes 5, 30, ok? Beleza, aí eu vou lá e coloco esse 6, corrigindo, para lá, porque eu vou isolar o x aqui, então tudo que não tem x, nós vamos mandar lá para o segundo membro. Ele vai ficar negativo. Então, nós temos que 3x será igual ao resultado disso aqui, né? Que vai dar 24. Então, 24 aqui, x será igual a 24 dividido por 3. 24 dividido por 3 é 8. Então, 3 vezes 8 é 24. Então, a solução aqui pode ser escrita assim também. Solução igual a 8. Fácil, bem tranquilo, bem tranquilinho. Isso. Meu Deus, eu tô chateado aqui desse... Eu faço 8 com duas bolinhas. Aí, beleza. Meu toque aqui aparecendo, né? Então, a solução ficou dessa maneira. Beleza? Facinho, né? Não tem tanta dificuldade aqui essa questão. Né? Uma solução simples. Joia. Então... Ok, uma questão facinho aqui que não deu tanto trabalho. Ótimo. Agora vamos perceber o seguinte. Se tivesse uma situação parecida com essa aqui, ó. Vejam que tem diferença. Vou até colocar aqui para aparecer as duas, né? Olha a diferença dessa última aqui, que já vai ser o nosso último exemplo, tá? Eu não vou colocar tantas coisas aqui, porque nós vamos aplicar tudo isso depois em questões. Essa aula mais curtinha mesmo, tá?
uma aula que vai ficar em torno de talvez 15 minutos aqui, 12 minutos. 12 menos x, aqui nós temos uma subtração, né, com x ali envolvido. O denominador aqui é 3, mas nós temos aqui o número 1 que não está fracionado, ó, ele não está sobre o 3. Ele está separado, esse 1 aqui é um número inteiro. E aqui do outro lado uma outra fração, inclusive com x também. E agora, como que a gente vai resolver? Porque se não tivesse esse 1 aqui, ó, que está inteiro, eu poderia fazer a multiplicação cruzada aqui normalmente, bem tranquilo. Mas aqui eu não posso. Então nessa situação eu vou ter que usar o chamado mínimo múltiplo comum. Anderson, eu ainda não assisti o vídeo, porque vai estar mais para frente. Mas eu já vou adiantar aqui como que a gente resolve o mínimo múltiplo comum nesse caso, tá? Eu vou ter que olhar os denominadores. O denominador aqui é 3. Aqui, se não aparece nada 1, aqui se não aparece nada, a gente tem que compreender que é 1, tá? O MMC. Falei bobagem. O MMC não. É 1 o denominador aqui. E aqui, o número 2 é o outro denominador ali. Então, os denominadores são 3, 1 e 2. O que eu vou ter que fazer com isso? Vou puxar uma outra aba aqui. Eu vou ter que pegar esse 3, esse 1 e esse 2 e fazer uma decomposição. Decomposição em fatores primos. Ou seja, eu vou começar aqui dividindo por 2, por números primos, começando pelo 2. Vou tentar dividir por 2. O 3 não é divisível por 2, então eu vou apenas repetir. O 1 também não é divisível por 2, eu vou apenas repetir. E o 2 dividido por 2 é 1, tá bom? Na realidade, esse 1 desde o começo aqui, eu estou colocando só para a gente explicar o conteúdo, mas quando ele é 1, ele já está decomposto ao máximo, tá? Então eu não preciso me preocupar, ele vai apenas descendo. Ok, o único número que falta eu decompor aqui na realidade é o 3. E o 3 eu só posso dividir ele por 3 em fatores primos, né? De maneira exata, de maneira que dê um número inteiro. Então 3 dividido por 3 é 1, aqui deu 1 e aqui é 1 também. E acabou aqui, porque está todo mundo fatorado. Como que eu sei? Porque todo mundo deu 1. Quando deu 1, todo mundo está fatorado. Então eu multiplico agora, 3 vezes 2, 6. Esse é o nosso chamado mínimo múltiplo comum, tá? Depois nós teremos uma aula mais teórica, mais formal, sobre mínimo múltiplo comum, que vai ajudar vocês bastante. Mas aí, o que eu faço com esse 6 aqui, então, que eu encontrei o 6 como MMC, como mínimo múltiplo comum? Eu vou ter que pegar esse 6 e vou dividir esse denominador por ele, né? O 6 dividido, na verdade, pelo denominador, e o resultado que der eu vou multiplicar lá em cima. Isso em todos, ó. Eu vou fazer divisão e multiplicação. Divisão e multiplicação, né? Na base do bizu aqui, alguns professores falam, divide o de baixo, multiplica o de cima. Divide o de baixo, multiplica o de cima. Como que é isso, professor? Explica melhor. Já ouvi, mas não lembro. Então você vai pensar assim, ó. Quanto que é 6 dividido por 3? Que foi o MMC, né? Por isso 6. 6 dividido por 3 é 2. Então vou multiplicar todo mundo lá em cima por 2. Inclusive vou deixar arrumadinho assim, ó. 2 vezes tudo que está lá em cima. 2 vezes tudo que está lá em cima. Aí vamos lá, vamos para frente agora. Repete o sinal aqui que é de mais, ó. Esse sinalzinho. Ok. Aí eu vou fazer, quanto que é 6 dividido por 1? É 6. Então vou multiplicar lá em cima por 6, ó. 6 vezes aquele 1 lá de cima. É lógico que conforme a gente for fazendo, criando habilidade, a gente vai fazendo mais rápido que isso, tá? E esse 6 dividido por esse 2, Anderson? Dá 3. Então eu vou lá em cima e coloco 3. 3 vezes aquele x lá, tá? E tudo isso, tanto o lado esquerdo da igualdade quanto o lado direito, primeiro e segundo membros, portanto, eles ficam sobre 6, tá bom? Fica sobre o mesmo MMC. E aí por que é importante isso? É apenas uma técnica aqui para a gente poder simplificar. Ó. Aí esse 6 ele some, ok? E eu resolvo só o que sobrou lá em cima. 12 vezes 2 é 24. 2, né? Vezes x, 2x. 6 vezes 1 aqui, repetindo o sinal, ó, dá 6. E 3 vezes x, 3x. Agora eu faço normalmente do jeito que a gente aprendeu as anteriores. Eu vou isolar o x, quer dizer, tudo isso aqui que não tem x, ó, o 6 não tem, o 24 não tem, vai para o lado de lá. E esse 3 aqui que tem, ó, eu vou mandar ele para o lado de cá, da igualdade. Estou usando essas expressões assim, tá? Primeiro e segundo membros. Ok, aí vai ficar ó, menos o 2x que já estava aqui, eu vou apenas repetir ele. E esse 3 que não aparecia sinal, portanto era mais, ele vai ficar menos aqui. Menos 3x. E esse 6, professor, eu poderia passar somado já? Tipo aqui é 24 e aqui é 6. Se eu somar 24 com 6, dá 30. Eu posso mandar para lá somado já? Pode.
Só que ele era 30 positivo desse lado de cá, ó. Se você colocou no segundo membro, então era 30, vai ficar menos 30. Ótimo. Então aqui vai ficar menos 5, né? Menos 2, menos 3, lembra do sinalzinho lá? Dá menos 5. Ok, igual a menos 30. Tem gente que gosta de multiplicar por menos 1 aqui no cantinho, né? Menos 1. Por que menos 1, Anderson? Para inverter o sinal aqui do x, para o x não ficar negativo. Então a gente vai trabalhar só com positivo, ó, fazendo jogo de sinal em todo mundo, porque 5 vezes 1 é 5, 30 vezes 1 é 30, só que fazendo jogo de sinal. Menos com menos aqui resultaria em mais, ó. E menos com menos aqui resultaria em mais também, né? Então ficou todo mundo positivo, aquele jogadinha do menos 1. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, vou deixar assim. Mas tem que fazer o jogo de sinal, sobre qualquer maneira, tá? Tem que fazer o jogo de sinal. Então ficaria 30 dividido por 5. E aí, portanto, x é igual a 6. Pode ser apontada a solução como 6. Ok? Bom, falei que essa aula ia ser mais curtinha, ó. Falei que ia dar 15 minutos, deu 16 agora. 16 minutos, né? Vai dar 16 minutos. Então, é isso, tá? Uma aula para você aqui sobre equações do primeiro grau, fazendo na base da modelagem, que é um método que eu gosto, aprender por modelos. Curta, tem que curtir, pessoal. Dá muito trabalho fazer isso aqui. Eu estou disponibilizando um negócio top para vocês aí na faixa, de graça, tá? Então curta, envia para o teu amigo que estuda matemática básica para concurso, que está precisando de uma base forte em concurso, aquela pessoa que está começando, aquela pessoa que já está estudando, mas caiu matemática no concurso dela e ela não estava esperando. Isso aqui vai ajudar bastante, beleza? Existem muitas questões de equações em concursos de maneira geral. Vamos lá, até a próxima aula. Curta e compartilha, vai lá.